O episódio de hoje de Mulheres da Bíblia, nós vamos falar sobre uma mulher chamada Salomé. Salomé era uma discípula de Jesus, esposa de Zebedeu. Ela era mãe de Tiago e João. E aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 20 e no versículo 20 também, nós vamos ver a passagem dela que ela chega ante Jesus, adora Jesus, e ela chega ali ante Jesus com seus dois filhos, Tiago e João. E ela faz um pedido um tanto inusitado para Jesus. Ela fala para Jesus: mestre, eu quero te pedir que no teu trono, quando o Senhor for reinar, que os meus dois filhos, um senta à tua direita e o outro senta à tua esquerda. E ali Jesus fala para ela: eu não posso, porque não sou eu que decido quem vai ficar à minha direita e à minha esquerda. Quem decide é o meu Pai que está no céu. E ali Jesus fala para aquela mulher: será que vocês, seus filhos, será que seus dois filhos querem beber do cálice que eu vou beber? Quando Jesus fala isso para aquela mulher, Jesus estava querendo dizer assim: será que eles vão conseguir passar, suportar por tudo que eu vou passar e suportar? Porque Jesus estava falando com ela sobre o que ele ia passar na cruz do Calvário. Como que eles dois queriam sentar ao lado de Jesus sem passar pelos processos e sem passar por tudo que Jesus passou. Então naquele momento Jesus aproveita para explicar para os discípulos que aquele que quer ser maior no reino de Deus tem que aprender a ser o menor e tem que aprender a servir as pessoas. E é assim que acontece na nossa vida. Quando Deus faz um chamado para nós, nos dá um chamado de pregar, de evangelizar, de profetizar, esse chamado não é para nós, não é para nos exaltar, não. A glória é do Senhor. E esse chamado, nós estamos aqui para servir as pessoas. Então era isso que Jesus estava dizendo para aquela mulher, essa mulher chamada Salomé. Hoje eu estava trabalhando e perguntando a Jesus: Senhor, Espírito Santo, qual é a palavra de hoje? Quem é a mulher de hoje que eu vou gravar o vídeo? E na hora o Espírito Santo falou para mim: fala sobre Salomé. E eu nem nunca tinha ouvido essa história. Eu sabia dessa história da Bíblia, mas não sabia que o nome dela era Salomé. Quando eu fui pesquisar, que eu fui ver a história dela. Então, o que aprendemos aqui nessa passagem? Que o mais importante não é os lugares de destaque no mundo, né? O mais importante não é aquilo que nos destaca, que nos exalta neste mundo. O mais importante é fazer o propósito de Deus. O mais importante é obedecer à direção de Deus. O mais importante é fazer a vontade do Senhor. Porque não adianta nada nós estar em evidência, nós estarmos em um lugar de destaque sem estar agradando a Deus. Então muitas das pessoas às vezes querem estar em evidência, querem estar em um lugar de destaque, mas o que mais importa é nós estarmos agradando ao Senhor. E eu quero trazer a tua reflexão hoje, né, levando aqui essa palavra também para outro lado. Às vezes tem pessoas que não têm tanta condição financeira, e às vezes tem pessoas que têm uma condição financeira farta, uma condição financeira boa, e às vezes aquela pessoa que tem muita condição financeira acha que é melhor do que aquele outro que não tem quase nada. Mas talvez aquele outro que não tem quase nada tenha a presença de Deus. Quando morrer, vai para o céu. Então, não é que é errado nós termos uma condição financeira boa, é muito bom. Mas o que adianta nós termos uma condição financeira tão boa se nós não temos a presença? O que adianta ter cargos aqui sobre a terra, estar em evidência na terra, você está aqui num lugar de altura na terra e não ter a presença do Senhor, e quando morrer não ir para o céu? Então, quando Jesus fala para essa mulher: não sou eu que vou decidir quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, aprendemos também que mesmo Jesus sendo 100% homem e 100% Deus, ele era dependente de Deus. Porque ele fala: quem vai escolher, quem vai sentar ao meu lado é Deus.
Então nós precisamos entender nesse dia. Às vezes tem pessoas hoje que têm brigado por cargos de igreja. Às vezes porque vê alguém sendo ungido, a outra pessoa já fica com raiva, já fica enciumada porque fulano foi ungido e eu não fui. Então hoje nós vemos pessoas brigando por unção da igreja. Mas nós precisamos entender hoje, precisamos entender nesse dia, o mais importante não é ser ungido na terra. O mais importante é nós ter comunhão com o Senhor e naquele grande dia nós irmos ficar com Ele. Tá bom, povo de Deus? Então essa foi a palavra de hoje, a palavra sobre uma mulher que era discípula de Jesus. A palavra também fala que ela foi fiel ao Senhor, né? Ela foi fiel a Jesus até o último dia. Quando Maria Madalena e as outras mulheres foram ali ao túmulo, ela estava ali sendo fiel ao Senhor até o último segundo ali, que Jesus estava vivo sobre a terra, vivo em carne, que eu falo, né? Que Ele vive e reina até hoje. Ela foi uma mulher fiel ao Senhor, mas essa foi a mulher que fez um pedido inusitado para Jesus. E Jesus disse não para ela, porque não era Ele que decidia. E Jesus disse: vocês não estão preparados para tomar do cálice que eu vou tomar, para sentar do meu lado. Então essa foi a palavra de hoje. Peço você que curte esse vídeo, compartilha com mais alguém. E se Deus me permitir, amanhã eu estarei aqui com mais uma história de mulheres da Bíblia.